Então vamos começar nossa live de hoje. Que Deus possa abençoar todos nós aqui que estamos participando e quem for assistir posteriormente, porque essa live sempre fica gravada no YouTube e no Instagram, certo? Então, hoje o tema dessa live, o tema será por que eu não consigo atrair o que eu quero. Primeiramente, a gente vai começar falando sobre o subconsciente. Então, o que é subconsciente? Então, para mim, através dos meus estudos, das minhas pesquisas e experimentos também, é uma mente, é um tipo de mente que atua de forma inconsciente. É um depósito de memórias que geram nossas crenças e que formam o nosso modo de ser, o nosso comportamento diante da nossa vida. Então, essa é a minha mentalidade a respeito do subconsciente. Então, segundo a pesquisa que eu fiz aqui, pelo site Wikipedia, eles dizem lá que esse termo significa abaixo da consciência. Qualquer conteúdo da mente que está fora da consciência. Alguns escritores do Novo Pensamento usam o termo para indicar parte da mente que não é acessível de forma inconsciente. Mas já sabemos hoje que é acessível sim, através de técnicas para acessar o subconsciente, para reprogramar ou programar o nosso subconsciente, como, por exemplo, a técnica de afirmações autossugestivas ou positivas, São autossugestões que a gente faz para reprogramar essas crenças limitantes. Já foi utilizado o termo subconsciente como sinônimo de inconsciente ou pré-consciente. Segundo a história, o termo subconsciente surgiu no ano de 1834 pelo autor inglês Thomas Dickens, que viveu entre os anos de 1785 a 1859. Já por parte da psicologia científica, o termo começou a ser usado pelo psiquiatra francês Pierre Janet, que viveu entre os anos de 1859 a 1947. Diz a história que o famoso psiquiatra austríaco Freud, que viveu entre os anos de 1856 a 1939, deixou de usar o termo subconsciente. Por que ele deixou de usar o termo subconsciente? Porque ele achava que era um termo ambíguo e não tinha como saber se o conteúdo e o processamento mental funcionavam no inconsciente ou pré-consciente. Então, entre os psicólogos e os psiquiatras, que a maioria segue a linha de Freud, o que não é consciente é ou inconsciente ou pré-consciente. Então, eles não usam a palavra subconsciente, o termo. E eles dizem que, segundo essa fonte de pesquisa, que não pode confundir o termo subconsciente com inconsciente. São tipos de mente. Então, também ainda é a superconsciente. Mas aqui a gente só vai tratar da mente subconsciente, para simplificar. Então, para os estudiosos do novo pensamento, como eu, chamamos de subconsciente o arquivo de memórias programadas que geram os nossos padrões de pensamento, como crenças, e nossos tipos de comportamentos. Seja bem-vindo. A gente está falando aqui do subconsciente. Então,
o que é que Bruce Lipton, Dr. Bruce Lipton, o autor desse livro aqui, ó, A Biologia da Crença, um livro muito interessante, né, que fala também da questão do subconsciente. Ele diz que é um grande centro de dados e programas desprovidos de emoção, cuja função é simplesmente ler os sinais do ambiente e seguir uma programação estabelecida sem nenhum tipo de questionamento ou julgamento prévio. A mente subconsciente é como um HD, né, um computador, que armazena nossas experiências de vida. Então, o Dr. Lipton ele é conhecido por causa do estudo profundo das células, né? Que ele descobriu que cada uma célula tem o seu próprio cérebro, né? Tem sua consciência individual, né? Inteligência própria, que ele diz. Mas, quando se agrupam e formam seres multicelulares, passam a seguir a voz coletiva do organismo, mesmo que ela implique comportamentos negativos, né? Ele fala da central, né? Quem é que comanda essas células, né? Que é nossa mente. Seja bem-vinda, Ceissa Costa. Fique à vontade. A gente está falando aqui do subconsciente, né? Então, nossa fisiologia e padrões de comportamento se desenvolve de acordo com as verdades dessa voz, que é a voz central, que é a nossa mente, né? E todas as suas crenças, sejam elas construtivas ou destrutivas. A mente consciente consegue ir no passado e no futuro, mas o nosso subconsciente, ele funciona só no agora, né? Então, é como fosse, ele dá o exemplo, né, Dr. Lipton, como fosse um jukebox, aquelas máquinas antigas que tinha, né, nas discotecas, né, que chegava lá e a gente clicava, a gente não, né, que não é do meu tempo, mas chegava lá a pessoa, clicava lá no botão lá e ela selecionava ali um disco, colocava aquela música, né? Então, ela funciona, a mente subconsciente, como um jukebox carregado com programas de comportamentos prontos para serem utilizados toda vez que um sinal do ambiente, né, pressiona a tecla correta. Se não gostamos de determinada música, adianta reclamar da máquina? Então não, né? Se a máquina só tem aquele determinado tipo de programa, de música, então não adianta a gente reclamar com a máquina, né? Ele fala aqui das nossas crenças, né? Então, a gente fala muito das crenças limitantes, né? Então, vamos falar agora como é que Napoleão Hill, o escritor desse livro aqui, né, Pense e Enriqueça, ele pensa a respeito do subconsciente. Seja bem-vinda. A gente está falando aqui do subconsciente. O que é que Napoleão Hill fala a respeito do subconsciente? A mente subconsciente funciona de maneira arbitrária, independentemente de você fazer algum esforço para influenciá-la ou não. Ela, às vezes, ela aciona de modo automático, né? Como o Bruce Lipton disse, de acordo com o ambiente. Então, ela é suscetível à influência dos impulsos de pensamento. Se estes forem misturados com um sentimento ou uma emoção,
do que por aqueles que simplesmente se originam da parte da mente racional. Então, ele fala que se for um pensamento unido com uma emoção, então ele é ativado, né? As emoções positivas e negativas não podem ocupar a mente ao mesmo tempo. Ou você usa uma emoção positiva ou uma emoção negativa, né? Então, uma está sempre no comando. Então, cabe a gente tomar consciência, né, de como que a gente está vivendo a nossa vida, né? Os padrões mentais, as nossas crenças limitantes, né? A meditação, né, como eu não posso deixar de falar da meditação, ela nos ajuda a nos tornarmos conscientes do que passa de modo inconsciente na nossa mente, né? Então, isso ajuda a gente a descobrir quais são as nossas crenças, né? O que é que a gente está reclamando, né? No dia a dia, né? Como é que é o nosso padrão? A gente tem mais crença positiva ou crença negativa? Então, cabe a gente meditar para descobrir essa questão, né? E isso tudo tem a ver com o tema dessa live, que é por que não consigo atrair o que eu quero, né? Então, vamos pegando aí as crenças limitantes, né? É fazer com que, sim, e sua responsabilidade, diz Napoleão Hill, cadê? Perdi. Sim, e sua responsabilidade é fazer com que as emoções positivas constituam a influência predominante aqui. Ele está incentivando a gente a deixar as nossas emoções positivas predominantes em nossa mente, né? É aqui que a força do hábito, o hábito é uma palavra muito importante aqui, porque irá lhe ajudar, né? Hábito é um dos jeitos, né, de reprogramar o nosso subconsciente, através de hábitos, através de repetições. Então, vamos pegando aí as dicas, né, desses autores, desses escritores mais estudados, né, e experienciados também. Eles passaram pela experiência e, graças a Deus e a persistência deles, passaram para nós e está aí ecoando aí. Esse livro é de 1937, o livro Pense em Riqueza. Então, ele fala que ele pede para a gente criar o hábito de dominar a nossa mente tão completamente que os pensamentos negativos nunca possam entrar. Aí você pode dizer, Marlon, isso é muito difícil fazer isso, né? Mas não é impossível, né? A gente está aí com a meditação, a gente está treinando a nossa mente. O que é que a meditação faz? Ela ajuda a gente a observar a nossa própria mente. É como nós sair, como fosse sair da mente, da própria mente, e observar o que está passando nela. Então, se a gente pode sair da nossa mente, isso implica dizer que nós não somos nossa mente. A mente faz parte da gente, é uma parte importante, mas nós não somos ela. Nós somos um ser superior que deve controlar ela. Mas a maioria de nós, infelizmente, ainda estamos perdidos aí, né, no mundo mental. E aí está a nossa missão, né, de acordar, né? Primeiramente, eu me acordar para poder ter autoridade para passar para frente. Mas eu posso dizer de antemão que a meditação, ela está me ajudando muito, né, a melhorar essa questão de observar os meus pensamentos e emoções e sentimentos e não deixar mais me envolver, né? E quando alguma coisa acontecer, eu já fazer essa técnica de observar o que está acontecendo, né? Por que está acontecendo? O que é que provocou essa emoção? O que é que provocou esse pensamento? Esses pensamentos são meus, né? Então, a gente questiona e não se envolve mais na perturbação mental. Então, Hill
fala também da oração. A oração é muito importante. Às vezes, a oração às vezes pede que algo se realize. A gente sempre faz, tá precisando de alguma coisa, a gente pede a Deus, né? Então, a gente faz a oração. Então, se você já passou pela experiência de ter recebido o que pediu em oração, use sua memória para voltar no tempo e procure se lembrar do estado de espírito que tinha enquanto rezava. Né? Ele pede para a gente tentar lembrar como é que a gente estava ali quando a gente pediu determinada coisa e essa coisa foi obtida. Né? Então, eu costumo fazer isso também. Às vezes eu consigo uma coisa e pergunto a Deus, pergunto a minha mentora, a espiritualidade, o que é que foi que eu fiz para merecer isso? Né? Eu quero saber, eu tenho curiosidade de saber como é que funciona a vida, né? Os mecanismos do universo. A gente tem o direito de saber, né? E como a gente vai fazer isso, né? Fazendo a introspecção, a meditação, né? Tudo que acontece na nossa vida, a gente meditar, porque nada é por acaso. Então, gente, a oração também é agradecer, né? Não é só pedir, é também agradecer. E a gratidão, quando a gente desenvolve esse sentimento, ela faz a gente se elevar, né? Em questão de vibração. Né? Nossa vibração se eleva, né? E aí abre as portas, né, da esperança, né, das oportunidades, né? Como diz a filosofia japonesa Seisho no Ie, né? Esperança, né? Já esperança, e a gente realmente atrai, né, o que a gente está precisando ali no momento. Então, existe essa frase, né, que foi dita aí há 2000 anos atrás, que diz assim: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Então, quem foi que falou isso? Jesus, né? Nosso querido Mestre Jesus Cristo. Né? Marcos, capítulo 11, versículo 24. Então, o detalhe está aqui. Creiam que já receberam. Creiam que já o receberam. Né? Então, ele dá esse detalhe, né? Jesus aí há mais de 2000 anos atrás já falando do poder do pensamento. Então, o que é que esses escritores também falam hoje? Né? Quando a gente quer atrair alguma coisa, a gente tem que ter a certeza que essa coisa já existe aqui, né? No agora. Então, é ter a certeza. Então, o que é que acontece? A gente projeta com nossa mente e atrai com o nosso coração. Os estudiosos do Novo Pensamento falam que o nosso coração ele emite ondas magnéticas. E o nosso cérebro emite ondas elétricas. Então, eles dizem que o nosso coração tem a capacidade de atrair, tem um poder de atração 5.000 vezes maior do que o nosso cérebro. E aí está outra resposta para o tema dessa live, né? Que por que não consigo atrair o que eu quero? Porque não passa da mente. Só está um desejo ali mental, né? Então, você não está sentindo, nós, né? Também passo por isso, né? Nem tudo eu estou conseguindo atrair, né? Mas muitas coisas eu consigo, né? Então, é o que? É projetar com nossa mente e sentir que essa coisa já existe aqui. O próprio Jesus Cristo já dizia isso. Então, tem que ter certeza que a coisa já existe aqui. Não podemos ter dúvida. Né? Como eu disse na live 4, né, que fala
que tem um título, tem um título assim, a lei da atração não existe. Então eu falei da lei da atração. Quem não assistiu, procura aí a live 4, né? Foi anterior a essa. E eu falei, né, da questão do suporte que eu atraí, né? Então eu projetei um suporte na minha mente, né? Projetei um suporte na minha mente. Eu analisei ele, onde é que ele ia ficar aqui, né? Um suporte de celular, porque eu estava pensando em fazer live, né? Agora eu estou usando ele aqui, né, pelo YouTube, né? Tá live simultânea. Então eu apenas analisei como eu ia colocar aqui o suporte na minha mente, né? Então eu tinha certeza que eu ia comprar esse suporte, eu não tive dúvida, que é uma coisa simples, né? Então, quando foi mais ou menos, eu acho que pouco mais de um dia, liga um primo meu, Normando, né? Um abraço para Normando aí. Ele liga para mim e pede para eu ir fazer um trabalho rápido lá na loja dele. Então, eu fui, né? Então, já como eu estou com a percepção mais aberta diante disso, então eu analisei que eu co-criei esse suporte, né? Eu já tinha planejado comprar com meu dinheiro mesmo, mas o que analisei? Eu projetei ele e o valor que meu primo me pagou era mais ou menos, né, o valor do suporte. Então, o que é que a gente tem que fazer para atrair o que a gente quer? É projetar na nossa mente, ter a certeza, né, no coração, não ter dúvida. Se a gente tem dúvida é porque a gente não tem certeza. Então, eu não tinha dúvida que ia comprar esse suporte, né? Então, simplesmente surgiu a oportunidade. Não é a mágica que materializa aqui, né, o suporte. Eu tive que ter um mínimo esforço aí, né, que Bob Proctor fala, do princípio do mínimo esforço, né? Tive que trabalhar um pouquinho para conseguir, mas nada que fosse forçado, né? Então, como diz na mecânica quântica, né? Foi um colapso da função de onda, né? Eu colapsei o suporte. Então, para a gente atrair o que a gente quer, tem que projetar com a mente e sentir com o coração, né? E não ter dúvida, não ter dúvida. Sentir que a gente já está vivendo o que a gente almeja. Então, o Dr. Linton fala mais sobre o subconsciente. Ele fala sobre Thomas Verne. Thomas Verne é um pioneiro na área de psiquiatria pré-natal e parental. Disse ele, as descobertas reveladas por estudos e textos de especialistas durante as últimas décadas estabelecem sem a menor sombra de dúvida que os pais exercem grande influência sobre as características físicas e mentais dos seus filhos. Olha só que importante, a influência dos pais com as características mentais e físicas dos filhos. Ele afirma que essa influência começa não depois do nascimento, mas antes, a partir do útero, do feto, né? Então, tem gente que acha que o feto não tem inteligência, né? Ainda não está formado, mas a gente começa a ser programado, né, fisicamente falando, a partir do útero, da nossa concepção, né? Então, estudos mostram que o sistema nervoso de fetos e crianças tem habilidades sensoriais e de aprendizado muito amplas. Um tipo de memória que os neurocientistas chamam de memória implícita. Olha aí, a memória implícita. A gente é programado aí pelos nossos pais, desde aí que a gente estava aí no feto, né? Eu falo que a gente estava porque nós somos espíritos e estamos no corpo, né? Então, nosso corpo estava aí no estado de feto. As crianças acordadas ou dormindo estão constantemente sintonizadas
com as ações, os pensamentos e os sentimentos da mãe. Estão ligadas diretamente, mas o pai também influencia. Dr. Limpton fala em seu livro sobre um vídeo de um sonograma. Olha como isso é interessante, né? Que foi feito pela organização italiana chamada Associação Nacional de Educação Pré-Natal, que mostra como uma criança reage quando a mãe e o pai discutem. Eles estavam lá, fazendo lá o sonograma, e de repente começaram a discutir. Então, eles conseguiram gravar a reação do bebê lá no útero da mãe, né? Então, dá para ver de forma nítida o bebê se contorcendo cada vez que eles brigam. E ainda mais, estoura um copo lá no chão e o bebê dá aquela virada assim brusca, né? Então, é muito sensível. O bebê, a criança, é muito sensível e vai sim ser programada a partir do útero. Então, vamos ter cuidado com as nossas crianças, né? Ao contrário disso, tem pais que colocam até músicas, né? Músicas relaxantes, né? Como a do nosso canal, bota lá no fone, né? Bem suave. E a criança, logicamente, vai gostar disso também, né? Então, a evolução nos presenteou com a habilidade de absorver um número inimaginável de comportamentos e crenças em nosso sistema de memória. Pesquisas recentes sugerem que a chave para a compreensão desse mecanismo é ativada elétrica, é a atividade elétrica flutuante do cérebro, que pode ser medida por um eletroencefalograma. Isso é interessante. Ele disse que tanto em adultos como em crianças apresentam uma variação, né, de ondas que vão de delta a beta, né? Mas estudos recentes já dizem que vão até gama, né? Que é a vibração mais alta. Então, os pesquisadores observam que a atividade eletroencefalograma em crianças revela em todos os estágios de desenvolvimento a predominância de um tipo de onda cerebral. Dr. Riemann Leibel descreve o progresso desses estágios de desenvolvimento na atividade cerebral a partir dos nascimento, né, do nascimento até 2 anos de idade. Ele diz que o cérebro opera predominantemente na frequência entre 0,5 a 4 Hz, né, que é a onda delta, chamada delta, de onda de pulso lento, né? Ali a criança dorme mais do que fica acordada. Então, de 2 anos a 6 anos, a frequência sobe para teta, né? Que vai de 4 a 8 Hz. Né? Então, aqui que está o detalhe. Né? A onda teta, né? A onda teta. Os hipnoterapeutas conseguem fazer com que a atividade cerebral de seus pacientes atinjam delta e teta. Por quê? Essas faixas de baixa frequência permitem que eles entrem em estado mental mais sugestionável e programável, né? Então aí está uma dica, né? A questão teta. Estudiosos dizem, né, que através de testes também, né, que é indicado a gente fazer afirmações, né, positivas, autossugestivas, antes de dormir e quando acordar. Por quê? Quando a gente já está naquele estado de sonolência, a gente já está entrando nosso cérebro já está vibrando em teta, né? Então, o nosso subconsciente é como ele abrisse mais as suas portas para ser programado ou reprogramado, né? Então, fica aí essa dica, né? As crianças pequenas observam o ambiente
e absorvem a sabedoria do mundo. Olha só, fornecida por seus pais diretamente em seu sistema de memória subconsciente. Como resultado, passam a ter os mesmos comportamentos e crenças deles. Isso é muito importante, porque você pode prestar atenção e analisar o comportamento dos seus pais, dos nossos pais, que algum comportamento ou outro a gente pegou deles, né? Então, ele já diz aqui que a gente vai sendo reprogramado a partir do útero, né? Então, as nossas crenças limitantes vêm daí, né? Então, mas a gente não pode culpar os nossos pais por causa das nossas crenças, porque para eles é inconsciente, por enquanto, né? Enquanto a gente não tomar consciência dessa questão. Então, quem está ouvindo, né, a primeira vez essa informação, agora dá tempo da gente se reprogramar e não passar mais isso para frente, né? Passar crenças positivas para os nossos filhos, né? E aí a gente vai melhorando a vida de cada um, ajudando aí a melhorar a vida de cada um nesse planeta, né? Então, olha só que interessante. Os pesquisadores do Instituto de Pesquisa de Primatas da Universidade de Kyoto, eles fizeram um teste com chimpanzés, né? Tinha uma mamãe chimpanzé e um filhote do lado, né? Então eles botaram um computador e passavam cores, né? Formas e cores para ela escolher, a mamãe chimpanzé escolher uma cor específica. Quando ela escolhia, saía uma moeda da máquina, ela pegava a moeda e ia lá em outra máquina, depositava a moeda para pegar uma fruta que ela escolhesse, né? Então ela fazia isso frequentemente. Os pesquisadores estavam lá anotando como era o comportamento. E de repente, para surpresa dos pesquisadores, o filhote, quando a mãe vai pegar a fruta, o filhote vai no computador sozinho, escolhe lá a cor específica, acerta a cor, tira a moeda e vai lá para onde a mãe está pegar uma fruta. Então, o que é que deduziram disso, né? Que nós somos altamente influenciados pelo comportamento dos nossos pais, né? Então, não precisa nem estar dando conselho, né, às crianças, porque elas, lógico que a gente vai dar conselho, né? Mas essa questão, né, que eles vão fazer o que a gente está fazendo. Então, aquele negócio de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não existe, né? Então, a gente segue exemplo. Então, temos que ter cuidado com o que estamos falando, né, ou fazendo na frente das crianças, né, para as crianças não ser programadas de modo negativo, né? A gente tentar ser o máximo de positivo possível. Eu sei que nós não somos anjos, né? Nós não somos perfeitos, mas já ter essa consciência, né, essa responsabilidade com os pequenos, né? Então tudo fica programado no subconsciente e isso irá refletir na nossa maneira de encarar a vida. À medida que crescemos, nos tornamos menos suscetíveis à programação externa, pois atingimos a onda alfa, que vibra de 8 a 12 Hz. Diz o Dr. Linton, e quando a criança chega à idade de 12 anos, já consegue atingir aí a onda beta, né, que trabalha entre 12 e 35 Hz, e aí vai ficando menos sugestionável, né, o subconsciente. Então, estudos recentes mostraram que existe a frequência mais alta, né, como eu disse lá atrás, que é a gama, né? Perdão.
que vibra de 35. De 35 em diante, né? 35 Hz. É quando, por exemplo, a pessoa está num estado de concentração muito alto, né? Como, por exemplo, quando o piloto vai aterrissar a nave, né? A aeronave, o avião. Ou jogadores que disputam uma partida muito importante. Então, quando a criança passa para a adolescência, sua mente subconsciente está saturada de informações como o seu modo de andar, a consciência de que jamais será alguém, né? Uma consciência negativa pode ser na vida, né? Ou noção de que pode obter tudo o que almeja. Aí vai depender como essa criança está sendo criada, né? Então, depende do incentivo ou do tratamento que recebeu dos pais ou quem criaram eles até aquele momento, né? Então, nós fomos programados, né, a partir aí do útero, né? Do útero da nossa mãe, a gente foi programado, né? Então, da onde vêm as nossas crenças limitantes? Lá de trás, né? Pai passa para filho, filho passa para neto, neto, e assim vai chegando na gente, né? Então, a gente está tendo a oportunidade, graças a Deus e aos estudiosos, né, do novo pensamento, e cada vez mais está surgindo novas técnicas de reprogramação mental, né? Então, tem aí as afirmações positivas, né, como eu já falei, que nos ajuda aí a reprogramar o nosso subconsciente, né? E também a questão do hábito, né? A gente tem que gerar novos hábitos positivos, né? Que a nossa mente sempre gosta de estar repetindo as coisas, né? Então, se ela gosta de estar repetindo as coisas automaticamente, por que a gente não pode repetir coisas positivas, né? Ela repete coisas negativas automaticamente, repete, né? Então, a gente joga ao contrário, repete coisas positivas, né? Como Rhonda Byrne, né? Do livro O Segredo, né? Que ela disse que deixava afirmações positivas em todo canto da casa dela, né? Para ela estar lembrando de criar hábitos positivos, né? Ela fala também da gratidão. A gratidão é um hábito positivo que a gente deve implantar na nossa vida, que é outra maneira de reprogramar a nossa mente subconsciente, né? E é o depositário, né? O grande arquivo das nossas crenças, né? Crenças limitantes ou crenças libertadoras, né? Então, respondendo mais uma vez, né, o título dessa live, né? Por que não consigo atrair o que eu quero? Por causa das nossas crenças limitantes, né? Então, como é, Marley, que eu vou descobrir quais são as minhas crenças limitantes? Então, através da análise da sua própria mente, dos seus próprios comportamentos. Então, como é que a gente faz isso? Meditando, silenciando, né? Praticando a meditação. É assim que eu aprendo, né? Também escrever, a gente pode escrever, né? O que é que a gente está desejando, né? Então, escreve lá. Qual é o nosso objetivo? Escreve. Eu já fiz isso também, se viu muito. Às vezes as ideias aqui estão perdidas na nossa mente, né? E não dá para a gente raciocinar direito. Então, escreva lá e depois analise bem o que está me impedindo de realizar o que eu desejo. Então, vai vir, né? Tanto a gente meditar, a gente se perguntar. Tem a espiritualidade que nos ajuda, primeiramente Deus, né? Que está dentro de nós em tudo. Ele sabe na nossa intenção, se é para uma coisa boa, né? Então, vai vir as respostas. Então, quando descobrir qual é a crença limitante, a gente vai criar um hábito positivo.
né? Por exemplo, o mais comum, né? É porque eu não atraio dinheiro, né? Então vamos estudar. Por que eu não atraio dinheiro? Então, qual é a minha crença a respeito do dinheiro, né? Vou falar aqui de algumas crenças, né? Que são muitas crenças, varia aí ao infinito as crenças limitantes, e a gente vai usar ao contrário, né? Em vez de dizer que não ganho dinheiro, então a gente vai dizer o quê? Eu sou próspero, né? Eu sou próspero, e sempre afirmar. Quando acontecer alguma coisa que deixa a gente com raiva, né? Quer comprar alguma coisa, mas a gente percebe que não tem dinheiro para comprar aquela coisa, o que é que a gente vai dizer? Agradecer também faz parte, né? Então, eu sou próspero, muito obrigado, Senhor, por enxergar, por andar, por raciocinar, por respirar. Então, a gente vai tentar trocar esse hábito de escassez por hábito de abundância, de prosperidade, enxergar o que tem em abundante na nossa vida, né? Tem muita coisa em abundante. Então, a gente cria essa crença de que tudo é abundante, tudo é próximo e eu mereço coisa boa, né? Então, sejam bem-vindos aí, o pessoal que está chegando agora. Vou falar algumas crenças, né? Às vezes a gente se identifica, mas só a gente tem como descobrir realmente quais são as nossas crenças limitantes. Então, geralmente a gente diz assim, isso não é para mim, né? Essa frase limitante, isso não é para mim, esse carro não é para mim, essa casa não é para mim, esse curso não é para mim, esse emprego não é para mim, né? Essa mulher ou esse homem, depende do que você gosta, não é para mim, né? Tem até aquela frase, é muita areia para o meu caminhãozinho, né? Que é uma frase aí de baixa autoestima. Então a gente sabe que uma pessoa é nada mais além do que uma pessoa. Não existe uma pessoa maior do que outra, né? Assim, espiritualmente falando, né? Então todo mundo é igual. Não existe essa pessoa impossível, né? Mas isso é uma crença limitante, achar que existe gente impossível para ter relacionamento, né? Então, a gente vai analisando isso. Isso tudo conta, isso tudo está no subconsciente, né? Está desejando alguma coisa, mas o subconsciente está dizendo, ó, não tem isso aqui gravado não, né? Está desejando um emprego, mas está lá no subconsciente, eu não consigo um emprego, né? Então, o subconsciente só vai oferecer, né, para a nossa vida o que tem gravado lá, né? Então, graças a Deus, né, e aos estudiosos, eles estão cada vez mais, nós, né, estamos aí estudando, né, para cada vez mais simplificar e melhorar a qualidade dessas técnicas de reprogramação ou programação mental, né? Então, estudiosos dizem que a nossa parte subconsciente toma de conta de 95% do que a gente é. E apenas 5% vem da parte consciente, né? Então, imagina aí, quem é que manda, né? 95% ou 5%? Então, é como se você colocasse ali um jogo ali no campo, né? Um campo mental ali da nossa vida, e tivesse 95 jogadores de um lado e 5 jogadores do outro. Então, não precisa nem a gente analisar quem é que ia mandar no campo, né? Então, mas a gente pode reprogramar e deve, né? A gente deve reprogramar a nossa mente. Então, as crenças limitantes a respeito do dinheiro, essa que tem muita mesmo, né? Dinheiro não é para mim, né? Dinheiro é só para os ricos. Tem até aquela, né? Água só corre para o mar. Dinheiro é sujo. Dinheiro não presta. O dinheiro é a fonte de todo mal. Quem tem dinheiro é egoísta e ganancioso, né? Isso não é verdade, porque eu conheço gente que é rica, talvez você também conheça, gente rica que é pelo contrário, é pessoas caridosas, né? Que gostam de ajudar, né? Mas nem todos, né? Tem tanto rico como pobre, egoísta e humilde, né? Então, simples e humilde, né?
e como ganancioso e egoísta, né? Então tem dos dois lados. Então o dinheiro é um instrumento, né? O dinheiro não tem alma. Então essa questão de egoísmo e ganância está no espírito, está na pessoa e não no dinheiro. Então tem outra, ter muito dinheiro dá depressão, né? A gente que achar que a pessoa é rica e tem que ter depressão. Também é uma crença limitante. Quanto mais dinheiro, mais longe de Deus, né? Isso também vai depender do que eu estou fazendo com o dinheiro, né? Se eu uso o dinheiro para ajudar as pessoas, será que eu vou estar longe de Deus? Então a gente vai destruindo aí essas crenças limitantes que está aí no inconsciente coletivo. Então a gente tem que analisar se a gente tem essas crenças. Então, ganhar dinheiro é difícil. É difícil para quem acha difícil, né? Como disse a frase de Henry Ford, né? Quando a pessoa pensa que pode fazer algo ou não, ela sempre estará certa. Se ela acha que pode fazer, ela vai fazer. Se ela acha que não pode fazer, ela não pode fazer. Então, somos nós que ditamos isso, né? Então, não deixar sermos escravos das condições externas, né? Exteriores, como diz a espiritualidade, né? Diz o Espírito Hamed, né? Também a Sechonoe também diz, né? Para a gente não deixar se levar pelas adversidades fenomênicas do mundo material, né? Está tudo dentro da gente. A gente só atrai, olha só. Outra frase que responde o título da live é de James Allen, né, que escreveu o livro Como o Homem Pensa, né, o homem a respeito do ser humano. Ele diz que nós não atraímos o que queremos, e sim o que somos, né? Então, eu não atraio o que eu quero, eu atraio o que eu sou, né? Então, se eu sou uma pessoa escassa, eu vou atrair escassez. Se eu sou uma pessoa próspera, eu vou atrair prosperidade, né? Então, como é que eu faço para atrair prosperidade? Hábitos, né? Vamos ter hábitos de prosperidade, né? Analisar quais são os nossos hábitos de escassez e reprogramar eles. Então, é outra dica para atrair, né? E chegar ali, alinhar o que eu quero, o que eu desejo, é realmente o que eu sou. E aí a nossa vida vai para frente, né? Então, enquanto estiver desalinhado mente e coração, como diz o Dr. Joe Dispenza, ele fala da meditação, que a gente chega no estado que a gente cria coerência, né? Mente e coração está no mesmo nível, né? Atraindo aqui, projetando aqui e atraindo aqui, né? Tem coerência. Então, outra crença do dinheiro. O dinheiro não gosta de mim, né? O dinheiro não é para mim. Tenho medo de ter dinheiro e ser assaltado. Tenho medo de ter dinheiro e não ter mais espiritualidade. Tenho medo de ter dinheiro por causa dos interesseiros. Tenho medo de ter dinheiro por causa da minha família e amigos que podem se afastar de mim. Então, são crenças limitantes, gente, porque a gente não deve tomar isso como uma verdade absoluta. Então, a gente tem que reprogramar isso para seguir em frente. Então, como eu disse, escreva os seus desejos, seus objetivos numa folha de papel. Fica melhor para analisar ali quais são as ideias que estão soltas ali na sua mente. E quando decidir, né? Decisão é muito importante, né? Bob Proctor disse, quando a gente decide fazer alguma coisa, as coisas começam a acontecer a nosso favor. Persistência, paciência e fé. Então, vê lá o objetivo e agora depois medite quais são as crenças que estão me limitando de realizar o que eu desejo. E vai surgir. Você vai escrever e vai surgir. Quando surgir, por exemplo,
dinheiro é sujo, né? Então o que é que você vai fazer? Dinheiro é limpo. Né? Isso já é uma afirmação positiva. Dinheiro é limpo. Escreve lá, dinheiro é limpo. Deixe um caderninho na sua cabeceira. Quando for dormir, antes de dormir, fazer suas orações e faça as afirmações positivas e sinta. Não é só falar, não. Você tem que sentir. Feche os olhos e sinta. A mente da gente não sabe o que é real, o que não é, né? Se disser que tem se tiver com os olhos fechados e disser que tem um leão na sua frente e botar um som de um leão, você vai acreditar que tem um leão na sua frente, né? Então, ela não sabe, né, o que é real, entendeu? Então, do mesmo jeito, você vai imaginar dinheiro na sua mente, né? Dinheiro é limpo. Eu sou próspero. Eu ganho X reais por mês, por exemplo, né? Então, a gente sentir isso, fazer esse exercício todo dia, em alguma parte do dia ali, né? E soltar, esquecer, né? Que tem esse detalhe, né? Quem gosta de falar muito desse detalhe é o professor Hélio Couto, o colapso da função de onda. A gente projeta, né? Tem um sentimento que aquela coisa já existe, como Jesus disse também, já existe aqui, agora, e solta, deixa o universo trabalhar, né? Se a gente ficar ansioso demais para isso, aí cria o efeito Zenão, que o efeito Zenão é quando tem muita ansiedade ali no objeto, numa coisa, e ele atrapalha o mecanismo do universo. Então, impede dessa coisa chegar para a gente, seja lá o que for, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que saber o que a gente quer, né? Projeta na mente, sente com o coração que essa coisa já existe, já está vivendo aqui e agora, e não tenha dúvida, vá viver sua vida e deixe o universo trabalhar. Então, surge uma oportunidade e a gente colapsa, né, o que a gente projetou com a mente e sentiu com o coração, né? Então, é isso. A gente vai fazer agora uma meditação para a gente analisar quais são os nossos medos, as nossas crenças que estão nos impedindo de conseguir o que a gente deseja, né? E vamos analisar primeiramente o que a gente quer, o que a gente deseja, realmente tem que ter um objetivo, né? E a partir daí a gente analisar quais são as crenças que estão nos limitando de conseguir o que a gente deseja, né? Então, vamos nos preparar para a nossa meditação de hoje, que a gente possa sentar de maneira confortável, se puderem deixar a coluna reta, né? Eu vou pegar aqui uma almofada, só um minuto. Então, sentem de maneira confortável. Podem fazer deitado também, um pouco deitado, se preferirem. Vou só beber uma água. Então, vamos começar respirando de maneira tranquila. Inspira e expira o ar tranquilamente. Se quiser inspirar pelo nariz e soltar pela boca, fique à vontade. Ou se não, pode respirar só pelo nariz. Inspira pela parte da barriga, pelo abdômen, que é a respiração diafragmática. Quando inspira, a barriga vai para frente e quando expira, a barriga retorna. Inspira. Expira todo o ar.
novo, inspira e expira. Mais uma vez, inspira e expira. Agora vamos fechar os olhos. Continue respirando tranquilamente, sentindo o ar entrando e saindo tranquilamente. Sinta o fluxo da sua respiração. Agora, você vai se colocar no lugar de um espectador ou espectadora da sua própria mente. Você apenas vai assistir os seus próprios pensamentos sem se envolver. Agora, analise o que realmente você deseja como objetivo. Deve estar surgindo algumas opções, mas apenas escolha só uma neste momento. Pergunte a seu próprio íntimo: o que realmente eu desejo neste momento? Escolhendo esse desejo, agora vamos analisar o que é que está impedindo de você realizar esse desejo. Analise friamente a sua mente. Pergunte sinceramente ao seu íntimo: o que está me impedindo de realizar esse objetivo? Será o medo de alguma coisa? Analise-o bem. Identificando esse medo, agora imagine-se crescendo de tamanho. A sua estatura está ficando cada vez maior. E esse medo está ficando cada vez menor.
ele só foi uma coisa criada por sua mente. E agora está num tamanho irrisório. Você é muito maior do que seus medos. Tenha certeza disso. Você é a coragem infinita. Tenha certeza disso. Agora, imagine que você está vivendo o que você deseja neste momento. Agora, deixe-se envolver com a emoção do momento. Você está sentindo o seu desejo agora mesmo. Tente se sentir o mais grata possível neste momento por estar vivendo o seu desejo. Porque ele é real. Tenha firmeza nisso. A nossa mente não sabe o que é real e o que é ilusório. Nosso subconsciente funciona no agora. E agora você está vivendo o que você deseja. Porque você merece. Repita comigo. Eu mereço viver esse objetivo. Eu mereço viver esse objetivo. Eu mereço viver esse objetivo. E cada vez mais esse objetivo está nítido na sua mente, no seu coração, aqui, no agora. Agora afirme comigo. Eu sou a prosperidade infinita. Eu sou a prosperidade infinita. Eu sou a prosperidade infinita. Agora sinta uma chuva de nota de R$ 100 caindo sobre você. Isso é real. Sinta a prosperidade tomando conta de você. Nós somos prósperos e atraímos a prosperidade. Agora afirme comigo. Coisas boas acontecem na minha vida o tempo todo. De novo, coisas boas acontecem na minha vida o tempo todo. Mais uma vez, coisas boas acontecem na minha vida o tempo todo. E sinta a mudança de coisas boas e divinas sempre presente na sua vida. Você merece. Eu mereço. Todos nós merecemos. Porque somos filhos de Deus. Somos seres divinos. Agora, vamos agradecer. Eu vou falar a frase e você repete sentindo a gratidão tomando conta de você.
Gratidão, Senhor do Universo, por eu estar vivendo o meu objetivo. Gratidão, Senhor do Universo, por eu estar vivendo o meu objetivo. Gratidão, Senhor do Universo, por eu estar vivendo o meu objetivo. Agora outra frase. Gratidão, Senhor do Universo, por tudo sempre dar certo na minha vida. Gratidão, Senhor do Universo, por sempre tudo dar certo na minha vida. Gratidão, Senhor do Universo, por sempre tudo dar certo na minha vida. Agora outra frase. Gratidão, Senhor do Universo, por minha vida ser maravilhosa. Gratidão, Senhor do Universo, por minha vida ser maravilhosa. Gratidão, Senhor do Universo, por minha vida ser maravilhosa. E continue sentindo as boas vibrações desse momento divino de paz, de luz e de prosperidade, porque nós merecemos, porque somos filhos de Deus e merecemos tudo de bom. Neste momento, estamos chegando ao final desta meditação. Vamos retornando aos poucos para o tempo presente, para o agora. Sinta a temperatura do ambiente em que você está. Ouça os sons externos. Mexa suas mãos, seus pés, sua cabeça. Quando estiver à vontade, pode abrir os olhos tranquilamente. E sentindo essa sensação boa de gratidão, de paz e de prosperidade. Então que possamos sempre ficar em contato com o bem, com a positividade, gerar hábitos positivos, contato com Deus, com a espiritualidade, com a luz. E assim a gente vai conseguindo o que a gente almeja, que seja sempre para o bem, para o progresso infinito da humanidade, o nosso progresso infinito. Então, quem está assistindo aí pelo YouTube, deixa aí o joinha, né? Aí no Instagram, deixa aí o coraçãozinho, o like, né? Compartilhem, né, com quem precisa saber desse assunto importantíssimo. E comentem também, dizendo o que achou desse vídeo, né? Tem também, a gente está transmitindo a nossa primeira live aí, simultânea, né? Aqui no Instagram e no YouTube, né? Então, quem não está ainda no YouTube, né? Procura aí Meditação com Marley. E também no YouTube, quem não segue o Instagram, é o mesmo nome,
Meditação com Marlon. Então, Deus abençoe a todos. Vou deixar o link dos livros, né, que foram ditos aqui, citados, na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Quem quiser no Instagram também eu posso mandar pelo direct. Então, muita paz a todos. Deus abençoe.